nem todas as doenças que nós temos, que você tem, é de âmbito espiritual. Então, o que nós queremos fazer hoje? Nós queremos hoje ler a Bíblia e nós queremos entender na Bíblia que nós não somos seres espirituais somente, né? Nós somos seres físicos, seres emocionais e, como tal, precisamos lidar com questões físicas, com questões espirituais e com questões emocionais. E nós estamos trazendo isso aqui hoje para que, quando nós falarmos de prisões emocionais, nós consigamos entender que nem tudo diz respeito ao diabo. Porque, olha, nós vamos ver isso na história de Jesus. Irmãs, isso aí. É muito importante, minhas amigas, vocês entenderem o seguinte. É importante o povo de Deus, principalmente as mulheres de Deus, entender a diferença. Okay. E a Bíblia, ela nos traz essa diferença. Daquilo que é espiritual, do âmbito espiritual, e Jesus deixa claro que é do âmbito físico, do ser humano. O que diz doenças físicas e também emocionais. E a Bíblia nos traz adoecimentos e prisões emocionais através dos homens, dos heróis da fé. Isso. Então, é importante nós entendermos, claro que para todos, para algumas pessoas ou para a maioria não é muito claro, mas bom que você assiste, porque agora você vai entender quais as diferenças. Sim, nem tudo é espiritual. Eu resolvo esse meu medo orando. Você pode orar, que bom que você ora. Só que se você acha que seu medo vai sair você orando, você está completamente, redondamente enganada, porque a Bíblia não diz isso. Não diz, e é por isso que nós queremos tratar desse assunto, porque no meio cristão não são algumas pessoas que entendem que nós somos seres espirituais somente. Não, tem muitos cristãos que relutam com tratamentos terapêuticos, não vai no psicólogo, no psiquiatra, justamente por causa desse preconceito, por essa ignorância, por essa falta de entendimento, né? Por essa fica na defensiva, né? Então, assim, como eu já sou uma nova criatura, tudo novo se fez, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, apesar que esse texto está falando de Apocalipse. Eu vou usar outra referência. Quando a gente batiza, a gente não fala assim que nós somos velhas criaturas, novas criaturas, né? Para falar mais sobre isso. Isso, ou seja, mas é que essa referência que eu trouxe lá em Apocalipse 21. Então, lá fala da Nova Jerusalém. Então, eu quero usar o contexto... mas a Paulo fala para nós despojarmos do velho homem. Né? Então, quando nós nos batizamos, nós nos tornamos novas criaturas. E muitos cristãos usam desse texto para falar justamente assim, não preciso de um psicólogo, porque eu sou uma nova criatura. Todos os traumas que eu tinha já não tem mais nenhum peso sobre mim. Então, eu não vou no psicólogo, não vou fazer nenhum tratamento psiquiátrico. E, curiosamente, hoje nós lemos um artigo onde a autora, depois a gente pode até colocar a referência, a autora diz que existem muitos cristãos que estão internados em hospitais psiquiátricos e chegaram nesse ponto da internação justamente porque relutaram em fazer o tratamento psicológico. A gente vai falar mais sobre isso em outra live, né, Vini? A gente vai abordar bem. Isso. Mas para vocês verem a importância de cuidar. É a mesma coisa, se você descobre um câncer e você não cuida, você vai orar, pedir ao Senhor cura, mas você também não procura um oncologista? Porque se você não procurar no começo e o câncer agravar, as chances de vida é muito pouca. E Deus não foi poderoso? Muito pelo contrário, porque ele deu a ciência. Você é que não está lançando mão por um preconceito seu. Então, nós queremos trazer esse assunto. Hoje, a nossa missão vai ser mostrar que nós somos seres espirituais, mas físicos e emocionais também. E a Bíblia não divide. E nós vamos... amor... A Bíblia não divide. Queridas, a Bíblia não divide. Nós é que dividimos espiritual e emocional. Tudo que é emocional, Jesus cura. Jesus cura tudo. Mas se ele deu a ciência, é porque ele sabe que nós precisaríamos dessa ciência para curar e tratar nosso emocional. Então, a Bíblia não faz essa divisão. A Bíblia une corpo, mente e espírito. Nós é que fazemos essa divisão erroneamente. Erroneamente. Né? Então, nós somos um ser trino. O nosso ser completo é trino. É isso mesmo. Então, eu, Vinícius, sou mente, alma e espírito. Perfeito. Então, eu preciso também cuidar do meu corpo, do meu físico, né, das minhas emoções, no que diz respeito à alma,
e do meu espírito. E nós vamos ler aqui agora, tá bom? Mas é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto. Amor, vamos começar aqui a ler a Bíblia, ó, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Vamos lá. E hoje nós queremos usar bastante a Bíblia, né? Porque a gente tem que... Por que nós temos que usar tanto a Bíblia? A Bíblia é a ciência. Porque o cristão, a maioria das mulheres de Deus, acha que a gente espiritualiza tudo. E nós temos que tomar cuidado, porque existem questões que são a nível científico. E a ciência, aliás, a Bíblia valida a ciência. Isso. Você, minha irmã, eu que um dia também fui preconceituosa, que não validava. E aí você vem com um monte de problema emocional e não sabe por que o teu casamento está destruído, por que teus filhos estão em sofrimento, por que muitos filhos de mulheres de Deus estão se mutilando. Tem muitos. Mas é muitos. Por que teu filho, a tua filha se sente perdido na vida? Por que os filhos, eles vivem se degladiando entre eles? Porque o marido, de repente, você deve estar no segundo, terceiro casamento, ou você ainda não conseguiu casar, não encontrou uma pessoa bacana porque só encontram homens que são disfuncionais. Isso. Você, de repente, não sabe por que não se relaciona com a sua família bem, com as pessoas da igreja. Por que você sente sempre esse sentimento de rejeição, de abandono, essa questão como se as pessoas não te amassem, não sabe por que você não se valoriza. Você vai orar? Lógico que você vai orar. Mas muitas vezes o Espírito Santo está falando, vá para a ciência. Tem pessoas que eu capacitei para te ajudar. Isso. E você continua presa, rodando, tipo que nem o cachorro atrás do rabo, e não sai do lugar. Então, hoje nós vamos trazer aqui a importância e a possibilidade de você sair desse lugar de homeostase, esse lugar de adoecimento, esse lugar que não te frutifica, para um lugar que tem frutificar. Como frutificar? E a Bíblia nos fala sobre isso. Ok, então vamos lá. Primeiro nós vamos entender aqui, ó. Livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Paulo está encerrando a carta, mandando lá, a carta que ele enviou para os Tessalonicenses, ó. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim, ó, gente, olha só, que o seu espírito, que o seu corpo e que a sua alma, ou seja, as suas emoções, sejam conservados íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está fazendo aqui uma diferenciação entre alma, corpo e espírito. Só que ele diferencia não separando que o Senhor só santifique o seu espírito. Ok. Ou só as suas emoções e deixa o corpo de lado. Santifique tudo. Porque você é um ser trino e como ser trino você precisa ter todas as áreas santificadas. Isso. Olha como a Bíblia não diferencia, não faz essa dicotomia, essa separação espiritual, emocional e físico. Sim. Não faz. E é bom a gente até trazer algum exemplo. Nós falamos muitas vezes aqui, né? Se você, por exemplo, quer fazer uma prova para um concurso público, não adianta você só orar. Claro que não. Né? Então, assim, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou orar e vou correr para poder me preparar para a prova. Uma prova que tenha que eu vou ter aptidão física, né? Não, mas sem aptidão física. Uma prova que não tem aptidão física. Entendeu? É uma prova onde eu vou fazer lá uma prova para concurso público, eu tenho que acertar 100 questões. E nessa prova vai cair estatística e português. E para eu me preparar para essa prova, o que eu vou fazer? Eu vou correr 1 hora por dia e vou orar 1 hora por dia. Você não vai se preparar para a prova. Agora eu entendi, levei até um susto. Entendeu? Sim. Então, assim, ó, eu vou fazer uma prova para concurso público e é uma prova que vão cair questões de matemática e questões de português. Para eu me preparar para a prova, eu vou orar 1 hora por dia e vou correr 1 hora por dia. Pergunto, é bom orar? Sem dúvida. E é bom correr? Com certeza. Mas para a prova, para fazer a prova, gente, que vai envolver vai lógica. Vai ter relevância? Para que envolve lógica? Lógico que não. Você tem que estudar lógica, matemática. Isso, você tem que se preparar para aquele assunto, para aquela prova. Você tem que estudar o conteúdo de matemática e o conteúdo de português. Por quê? Porque se eu não estudo conteúdo de matemática e eu não estudo conteúdo de português, isso tem a ver com a mente. Quem é que coordena as nossas emoções? Que controla as emoções? É a nossa mente. Então, isso tem a ver com a mente. Se eu vou ficar só... Senhor, eu sei que eu vou passar. Por quê? Porque eu estou orando. Eu não vou me preparar, eu não vou orar. Aliás, eu não vou estudar,
mas eu vou orar. E como eu sei que o meu corpo físico eu tenho que cuidar também, porque é o templo do Espírito Santo, eu vou correr. Cuidado para não me piscar. Ah, tá. Então, assim, ó, veja que não tem coerência. Não tem coerência. Não tem coerência. Por mais que orar é importante, por mais que correr é importante, para fazer uma prova, se eu só oro e se eu corro e não estudo o conteúdo da prova, amor, de que me vale? Ou então você tem um sonho. Deus fala assim: olha, eu quero te usar na medicina. Você vai orar. Você vai achar que vai vir do céu o conhecimento da medicina ou você vai ter que estudar? É isso mesmo. E você vai ter que se dedicar. Porque, vamos lá, nos formamos, eu me formei em psicologia. Aí, logo em seguida, nós começamos a estudar como, né, outras ciências também. Nos tornamos aí terapeutas sistêmicos. Sim. Veio do céu? É verdade, né, Senhor? Eu vou entrar naquela faculdade, só que eu não vou cursar nenhuma aula. Eu vou orar somente, porque eu sei que eu sou cristão, e só com a oração eu vou me preparar. Eu não vou cursar a faculdade de psicologia, que foi o seu caso, não vou cursar, né, a especialização em terapia, que é o nosso caso, eu vou só orar. Vai adiantar? Vai adiantar? Não vai adiantar. É muito óbvio, porque Deus, Vini, ele respeita as leis da terra. Isso, as leis mesmo que nós criamos aqui. Isso. Então, para você conseguir exercer a função de médico, você tem que estudar para entrar numa faculdade de medicina ou ter recursos para manter essa faculdade. Isso. E ainda assim você tem que estudar, mesmo pagando ou pública, indiferente. Você tem que estudar. Você tem que se dedicar para algo específico. Agora, que negócio é esse com as suas emoções? Você simplesmente acha que só vem de um sobrenatural?